Gênesis, capítulo 50. Nova Bíblia Viva. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordens aos seus servos, aos que eram médicos, para embalsamarem o seu pai. E os médicos embalsamaram o corpo de Israel. O processo de embalsamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. Depois que terminou o período de luto, José falou com a alta corte do faraó. Peço a bondade de vocês de falarem com o faraó a meu favor, dizendo: meu pai me fez jurar o seguinte: estou perto da morte. Enterre-me na terra de Canaã, no túmulo que preparei para mim. Por favor, deixe-me subir e enterrar meu pai. Depois voltarei. E o faraó respondeu: vá e enterre o seu pai, como ele o fez jurar. Então José subiu para enterrar o seu pai. Foram com ele todos os oficiais de Faraó, os membros mais importantes da sua família e todas as autoridades da terra do Egito. Além deles, foi toda a família de José, seus irmãos e os demais membros da família de seu pai. Somente as crianças, os rebanhos e o gado foram deixados na terra de Gósen. Também foram com eles homens a cavalos e carruagens. Assim, o cortejo foi muito grande. Chegando ao campo de beneficiamento dos grãos de Atade, ao oeste do rio Jordão, choraram muito, e José chorou a morte do seu pai por 7 dias. Quando os cananeus, moradores daquela terra, viram o luto em Atade, disseram: é impressionante o choro desses egípcios. Por isso aquele lugar, que fica além do rio Jordão, se chamou Abel-Mizraim. Assim, os filhos de Israel fizeram o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, próximo a Manre. Abraão tinha comprado essa caverna com o campo do heteu Efron. Ele recebeu a escritura de posse para que fosse usada como cemitério da família. Depois disso, José, seus irmãos e todos os que foram com ele para o enterro do seu pai, voltaram para o Egito. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: agora é possível que José nos persiga e se vingue do mal que fizemos a ele. Por isso, mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade de seus irmãos e o pecado que cometeram, com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos do Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram: aqui estamos, dispostos a servi-lo como seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. Assim, ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito. Ele viveu 110 anos. José chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os filhos de Maquir, que era o filho de Manassés, as quais José tomou no colo. Disse José aos seus irmãos: está chegando o dia da minha morte. Mas Deus certamente virá ao encontro de vocês no tempo certo, e os tirará desta terra, e os fará
voltar para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José fez que os filhos de Israel jurassem, dizendo: Estou certo de que Deus fará o que acabo de dizer. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.